De volta com Agora pela Rede Meu Norte Brasil e muito bem, chegou a hora esse quadro. Todo mundo assiste. Jogo do Poder. Oferecimento Pronto Quer. 24 horas no conforto do seu lar. Solares, recursos renováveis, energia com sabedoria. E Arca Parque Resort. E vamos iniciar o Jogo do Poder de hoje com... É um debate? Não. É uma sabatina? Não. É uma entrevista? Não. É bate, rebate ou debate. Convidado nosso, Fábio Sérvio, candidato à Prefeitura de Teresina pelo PROS. Boa tarde, candidato. Obrigado pela presença aqui com a gente, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Como você já sabe, o bate, rebate ou debate é uma entrevista feita, as perguntas, pelos adversários do candidato que está ao vivo aqui no estúdio com a gente. O primeiro, lembrando que as perguntas têm um tempo máximo de 30 segundos e cada resposta um tempo máximo de 1 minuto e meio. O senhor vai ver quando faltarem 10 segundos, toca uma sirene e quando tocar a sirene mais forte é porque o seu áudio será cortado e no final, depois de responder as perguntas, o senhor terá mais 1 minuto para se dirigir à nossa audiência. Pela ordem, o primeiro a perguntar ao candidato Fábio Sérvio é o candidato doutor... Isso aqui é ordem alfabética, tá? Não foi sorteio, é ordem alfabética. O candidato doutor Pessoa, do MDB. Qual é a mágica do candidato do prefeito que tem mais de 300 candidatos a vereador? Eu falo do meu grupo partidário, que nós temos em torno de 60. Você seria capaz de explicar a mágica desse sistema da prefeitura? O candidato Fábio Sérvio terá 1 minuto e meio. Bom, vamos lá. Doutor Pessoa, obrigado pela pergunta. Isso é um questionamento que a gente sempre faz. Na verdade, o modus operandi de se fazer campanha por parte do grupo que está na Prefeitura de Teresina há 34 anos é utilizar a máquina pública. Eu vou ser direto aqui. E eu peço encarecidamente. Eu vi hoje uma operação da Polícia Federal, do Ministério Público Eleitoral e da Justiça Eleitoral, a operação Fake SMS. Analise como é que funciona a eleição em Teresina. Olha a estrutura. Não dá para bancar com fundo de financiamento eleitoral 300, 400 candidatos a vereador. Esse dinheiro está correndo, dinheiro vivo na mão desse pessoal para compra de voto. E está aí as informações, só basta fazer a investigação. Sem combater isso, não há uma democracia verdadeira aqui em Teresina. E a gente precisa lutar contra isso. Eu, além de fazer a minha campanha, eu combato a compra de votos em Teresina. Porque a gente precisa permitir que o eleitor tenha liberdade real diante da urna para escolher o seu candidato. E essa mesma liberdade que vai influenciar lá na frente a própria construção da liberdade econômica em Teresina, a própria construção das liberdades individuais, de você poder ter a sua escolha, escolher as oportunidades, escolher qual é o caminho que você vai seguir. Começa na urna, mas tem continuidade durante 4 anos. A gente quer provocar uma ruptura política no estado do Piauí, como aconteceu no Ceará. Isso é necessário e depende de você para isso. Agora a pergunta será feita pelo candidato do PL, Fábio Abreu. Gostaria de saber a sua opinião, principalmente em função da permanência desse grupo político há mais de 35 anos no poder e que hoje é considerado inimigo do empreendedor, inimigo dos empresários. Qual a sua opinião e quais suas propostas para a economia do município de Teresina? 1 minuto e meio. Perfeito. Candidato Fábio Abreu, eu senti na pele o que é o peso da perseguição política infringida pela Prefeitura de Teresina sob a gestão do Firmino Filho e pelo próprio governo do Estado, quando eu saí candidato em 2018 e tive a coragem de colocar o dedo na ferida em algumas coisas. Eu perdi muita coisa. Até hoje, as pessoas lembram do que foi essa perseguição. Eu ainda tenho muita coisa para resolver, não fujo desse assunto. Ainda tenho acordos trabalhistas do Diário do Povo para terminar e para cumprir, mas vou conseguir e vou trabalhar. Mas isso é o meu atestado de honestidade.
Então, o prefeito de Teresina, Firmino Filho, na sua gestão, nos seus mandatos, ele não gosta de empresário. E eu provo isso, não é com falácia, são números. Veja o investimento dele na promoção da indústria. 2018, ele investiu apenas R$3 mil em promoção de indústria. Como é que se cria a industrialização da cidade com R$3 mil? É impossível. Então, a única fábrica que eles conseguiram fazer ao longo de 34 anos é a fábrica de candidatos. E fabricaram mais um, o candidato Kleber Montezuma. Tiraram ali da gaveta, estava lá empoeirado, guardado há 34 anos, colocaram agora de frente, estamparam um sorrisinho no rosto, botaram o marketing para funcionar e estão aí vendendo ele. Mas gerar emprego a gente gera com políticas públicas, com liberdade econômica, desburocratizando a Prefeitura de Teresina e dando condições de liberdade econômica e de empreendedorismo. Gerar renda, trabalho e empreendedorismo. A vez de perguntar do candidato do PT, Fábio Novo. Como ele não encaminhou o vídeo, a gente vai sortear um tema, candidato, dentre 12 que estão aqui na urna, e o senhor vai ter 1 minuto e meio para dissertar sobre o tema que foi sorteado. Ação social. Perfeito. 1 minuto e meio. Bom, nós temos um projeto, um programa dentro do nosso plano de governo que chama Cidade Voluntária. E eu acredito muito nesse projeto, eu acho um dos mais bonitos que nós temos para apresentar para Teresina. O que esse projeto promete, apresenta e propõe para a cidade? Grande parte, Amadeu, dos problemas de Teresina não são resolvidos pela estrutura da prefeitura. Eu vou pegar um exemplo específico, o trabalho belíssimo que os protetores de animais fazem na cidade. Mas não só isso, o trabalho com idosos, o trabalho com crianças, o voluntariado, professores de artes marciais que estão aí ensinando as crianças gratuitamente. A gente precisa incentivar o voluntariado e dar condições para que isso aumente na cidade. Então, é oficializar a ação social através da prefeitura. Eu não vou dizer que não tem investimentos nessa área, porque eu sei que tem. Inclusive, a ação social arquidiocesana recebe muito apoio, né, da Prefeitura de Teresina. Mas a gente tem que expandir esse apoio para a Igreja Católica, para os evangélicos, mas para o voluntariado que está lá na ponta, sabe? Ele pode receber condições da Prefeitura de Teresina para realizar o seu trabalho. Então, esse programa se chama Cidade Voluntária. Não estou inventando a roda, tem vários exemplos no país disso. A gente vai fazer o Cidade Voluntária em Teresina e ajudar você, que já realiza um trabalho voluntário, a ampliar o seu trabalho e atender mais pessoas. Candidato do PSTU, Gervásio Santos, pergunta. O Bolsonaro, assim como o Hélito e o Firmino, se dobraram ao capital, ao lucro, e abriram o comércio e os logradouros públicos para poder os trabalhadores se infectarem com o Covid. Qual é a sua política para a defesa dos trabalhadores em relação à pandemia? O senhor tem 1 minuto e meio, então. Bom, candidato Gervásio, em primeiro lugar, eu nunca trabalhei e nem me utilizei do período em pré-campanha da pandemia para me beneficiar. Eu silenciei e esperei as autoridades tocarem no assunto. Que eu acho que houve exagero por parte da Prefeitura de Teresina em alguns momentos, sim. E esse exagero hoje se transformou numa hipocrisia. Porque há pouco tempo atrás o Firmino dizia, não saiam de casa, vai morrer gente, seu sofá vai se transformar num caixão. Mas hoje ele está aí, percorrendo a cidade como se não houvesse, provocando aglomerações. E o resultado, a consequência, a gente já começa a ver com o número de mortes. É preciso manter os protocolos, mas salvar a economia. E eles foram incompetentes ao fazer isso. Eles não tiveram o olhar sobre o trabalhador. Qual é o primeiro momento mais importante, o olhar mais importante para o trabalhador? É a geração do emprego, a manutenção do emprego. Se eu mato o empresário, e eu sei muito bem, porque eu senti na pele o que é isso, se eu mato o empresário, eu tiro o emprego. Então, preservar o emprego é preservar a economia. Preservar a economia é permitir com que ela continue. Então, manter os protocolos, educação para a sociedade, mas não matar a economia. O problema não está no capital, sabe? Aí é a nossa divergência direita e esquerda, que eu sou de direita. O problema não está no capitalismo. O problema está nos políticos, na maneira de fazer. Candidata do PSC agora pergunta, Jéssica Fonseca.
Você fala no seu plano de governo que vai reduzir em até 55% o gasto com energia nas escolas. Como você vai fazer isso, levando em conta o clima da nossa cidade, onde já se há uma redução de gastos e que muitas escolas não têm sequer um ventilador que funcione? O senhor terá 1 minuto e meio, então. Bom, Jaci, primeiro, obrigado por ler o plano de governo da gente. Eu fico feliz. Segundo ponto, com tecnologia. Você mesmo disse, a condição do clima da cidade, se por um olhar é negativo, pelo meu olhar inovador, é positivo. Energia solar. Isso não é inventar roda. A Prefeitura de Teresina precisa diminuir os custos com a máquina pública para sobrar investimentos, E como é que a gente faz isso? Uma maneira é usando a tecnologia. Então, eu quero colocar energia solar nas escolas para garantir a instalação dos ar-condicionados, mas também impactar numa redução do custo de energia para que eu possa investir na própria qualidade do ensino. E é possível fazer isso não só com energia solar, mas com muitas outras coisas. Os prédios públicos estão envelhecidos, estão velhos. Você vai lá, tem fiação caída. O Kleber Montezuma disse que as escolas estão perfeitas. Eu queria fazer aqui um desafio ao Kleber, que ele me acompanhasse a 2 escolas municipais no bairro Satélite. Kleber, vamos fazer isso? Você topa ir lá comigo e ver como é que está a situação de 2 escolas no Satélite? Entrar lá e fotografar e chamar a imprensa para nos acompanhar? E mostrar a realidade que sua propaganda não mostra? Então, se é possível fazer, sim. Aproveitar o clima de Teresina, esse sol que nós temos abundante, e colocar energia solar nas escolas e instalar mais ar-condicionados. A vez de perguntar seria do candidato Kleber Montezuma. Como ele não enviou o vídeo com a pergunta, eu farei o sorteio de um tema para comentário do candidato Fábio Sérvio. O tema dessa vez é meio ambiente. Perfeito. Pois não? Bom, eu gostaria de ter visto pelo menos a imagem do Kleber. Sei que pode ter havido um problema, né? Outro dia eu tive também um problema, não pude mandar a pergunta. Mas vamos lá, meio ambiente. 2 rios em Teresina. Há anos a gente vê esses rios agonizando, nada feito. Saneamento básico. São 3 processos: coleta de esgoto, tratamento e despejo. Nós temos a coleta de esgoto, aumentou. Nós conseguimos a duros, vamos dizer assim, momentos, sair de 17% para pouco mais de 20%, 25% agora recente. Mas e aí, tem tratamento do esgoto? Não, não tem. O esgoto está sendo jogado nos rios. Então, falar de meio ambiente sem falar dos nossos 2 rios, Poti e Parnaíba, né, é impossível. Fazer uma política para sanear realmente a cidade, com tratamento de esgoto, salvar os rios enquanto ainda pode, né? Isso é fundamental. Ensinar nas escolas, colocar a coleta seletiva de lixos para funcionar realmente. Tem um problema lá antigo, né, que nós precisamos resolver, que é a questão dos resíduos sólidos, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que nunca foi aplicada aqui em Teresina. Vocês, Kleber, tiveram oportunidade para isso, não faltou, 34 anos para se fazer. Minha pergunta é, por que vocês não cuidaram do meio ambiente? Por que nunca cuidaram dos nossos rios? A vez agora é para a pergunta da candidata Lourdes Melo, do PCO. Eu sei que o senhor é de um partido de direita, que ataca os trabalhadores pela força que os trabalhadores têm. Por que o senhor não ataca a corrupção dos filhos do Bolsonaro e do senador que foi pego com dinheiro na cueca? O senhor tem 1 minuto e meio para responder. Bom, professora Lourdes, com muito respeito à senhora, eu só acho que nós divergimos num ponto. Empresários e trabalhadores não são inimigos. Muitas vezes as políticas públicas e os pensamentos e as retóricas políticas querem colocar de um lado oposto o empresário e o trabalhador. Mas nós somos unidos. Quem nos atrapalha, a nós empresários e aos trabalhadores, muitas vezes são os políticos. Então eu quero unir, não é dividir. Esse é o primeiro ponto. Quem gera emprego não é o setor público, quem gera emprego é a iniciativa privada. E eu quero uma cidade, uma Teresina empreendedora. O segundo ponto, com liberdade econômica, sem perseguição. O outro ponto, a senhora falou da questão do Bolsonaro. Bom, eu respeito o governo, eu apoio algumas coisas, estive com ele na eleição de 2018, fizemos uma campanha com um grupo político aqui, incipiente, no início. Nós não estamos fazendo parte diretamente do governo, porque nós não tivemos espaço.
mas continuamos apoiando aquilo que acreditamos e com liberdade de criticar aquilo que condenamos. E eu critico com muita veemência essa questão que houve agora do senador que foi pego, né, com dinheiro aí na cueca novamente. Se é culpa do governo, ele escolheu errado o seu vice-líder? Acho que sim. Como para mim escolheu errado também a questão do Ciro Nogueira aqui no Piauí. Eu tinha uma escolha, ficar ou não. Eu decidi me afastar. Pergunta feita pela candidata do PSOL, Lucineide Barros, agora. A população LGBT de Teresina também tem direito à cidade. Ela trabalha, estuda, paga imposto e tem suas reivindicações. Por exemplo, a assistência à saúde, o acesso ao nome social e o direito de não ser violentada por causa da sua orientação sexual. Sendo eleito, como você se relacionará com esse público e com as suas demandas? Candidato Fábio Sérvio, 1 minuto e meio. Pronto. Lucineide, a senhora tem toda a razão. Tudo que a senhora falou está correto. Eu só incluiria mais um ponto. Não há diferenças entre a gente. O que há diferença é na maneira como a sociedade enxerga e a gente precisa trabalhar isso. Precisa incluir. Isso é fato. Eu não fujo disso. Não é porque eu tenho um posicionamento de direita que eu não toco nesse assunto. Divijo, inclusive, de algumas colocações que são feitas por pessoas que têm um pensamento de direita também. Porque assim como acontece na esquerda, dentro da direita há divergências, né? Como é que a gente faz? É incluir, é dar condições, tratar todos como igual. Essa é a diferença do nosso pensamento. Nós vemos todo cidadão, todo ser humano com direitos iguais. Agora, o que a gente não pode fazer, com toda sinceridade, eu não fujo de dizer isso, é conceder mais direitos a um grupo do que outro grupo. Eu acho que há um nivelamento, e esse nivelamento precisa ser feito como a sociedade como um todo. Eu tenho parentes que são do grupo LGBT, tenho amigos desde a infância, eu respeito, amo essas pessoas, gosto dessas pessoas, não enxergo elas por essa diferença de maneira alguma. Eu acho que é obrigação de uma prefeitura acolhê-las, inclusive fazendo parte da gestão. Pergunta feita agora pelo candidato Major Diego, do Patriota. Teresina sofre com desemprego. São mais de 135 mil desempregados hoje em Teresina. Teresina é a 4ª capital em desemprego do Brasil. Com os lockdowns que o prefeito decretou e o governo do estado do PT também decretou, Teresina sofreu seu pior momento na área do empreendedorismo. O que você vai fazer para resolver o problema da economia de Teresina? A partir de agora, 1 minuto e meio. Pronto, um problema que se arrasta há muito tempo, né? Nós perdemos o bonde da industrialização, hoje não se pode mais falar disso. Nós perdemos várias vezes a oportunidade de ter um porto seco aqui em Teresina, o que alavancaria o nosso comércio, que está dentro do terceiro setor, que é a principal atividade, representando quase 70% do PIB de Teresina. E nós temos que incentivar o empreendedorismo. Nós precisamos gerar emprego a partir de novas empresas. Entender que Teresina tem uma economia que depende da micro e pequena empresa. Sebrae, vamos trabalhar juntos na Prefeitura de Teresina. Eu quero a voz de vocês lá. Federação das Indústrias, vamos trabalhar juntos. Eu vou levar o pensamento empresarial para dentro da Prefeitura de Teresina. Desburocratizar o município é o primeiro passo. Digitalizar os processos para baratear o acesso à prestação de serviço público. Um empresário que quer lançar um imóvel demora 9, 10, 11 meses para conseguir os alvarás na prefeitura. Encurtar esse tempo. Isso é fundamental. Entender que Teresina tem um setor primário, que é a agricultura familiar, o agronegócio, que não existe. A gente precisa fazer acontecer. Sair de 0,5% do PIB para, pelo menos em 4 anos, 3, 4% do PIB. Entender que é possível ainda industrializar com pequenas indústrias, incentivar o cooperativismo em todas as áreas em Teresina. Isso não é inventar roda, já deu certo no país e aqui nunca foi feito. E trabalhar um projeto fantástico, que é o coworking coletivo, espaços públicos para os jovens poderem trabalhar e dar o primeiro passo no empreendedorismo. Pergunta do candidato Mário Rogério, do Cidadania. Candidato, o senhor tem apresentado números sobre a nossa cidade, que é muito bom para a gente conhecê-la um pouco melhor. Teresina terá para o próximo ano um orçamento aproximado de 13 bilhões 753 milhões, pouco para uma cidade do porte da nossa.
Como o senhor faria para aumentar essa arrecadação, sem, entretanto, aumentar também a extorsão contra o contribuinte, como infelizmente é o que tem ocorrido ao longo dos anos? 1 minuto e meio, então. Bom, eu posso dizer que eu não vou aumentar a arrecadação escondendo fotossensor para multar a população. Pelo contrário, eu vou acabar com isso aí. Segundo ponto, eu acho que a gente tem que diminuir a carga de impostos sobre a população de Teresina. É possível fazer isso? Depende da Câmara de Vereadores, da relação que a gente vai fazer. Mas rever a política tributária de Teresina é fundamental. Existe uma relação, Mário, quanto menos impostos, mais a economia progride, mais o empresário consegue investir, mais liberdade econômica se tem. Essa equação nunca foi balanceada em Teresina. Então, se a economia da cidade fosse um carro, os pneus estão cada um andando para um lado e balançando. É isso que acontece, e a gente praticamente não sai do lugar. Então, rever a política tributária da cidade, acho que a gente tem cérebros tributaristas bons para isso, chamar os empresários, rever a política de incentivo. A questão da arrecadação é um problema gravíssimo, não só em Teresina, mas eu não vejo, pelo olhar que eu tenho sobre os números da cidade, que nós temos um problema de arrecadação. Nós temos um problema de eficiência. A arrecadação tem crescido ano a ano, mas a eficiência, a eficácia de se aplicar esse recurso é que é ruim. Então, você tem um gasto de 1,3 bilhões praticamente em saúde pública, mas você tem uma fila de regulação de 1 ano, 2 anos. Quer dizer, a prestação de serviço não tem qualidade. E é entendermos que o teresinense é um cliente e a prefeitura é um prestador de serviço. E tem que tratar muito bem esse cliente. Então, não é uma questão simplesmente de aumentar a arrecadação. É uma questão de aumentar a eficiência e a eficácia na aplicação dos recursos. Começa combatendo a corrupção. Na sequência, o candidato Pedro Laurentino, da Unidade Popular, pergunta. O senhor é o típico representante do mercado nessa eleição. Quer impor a sua visão empresarial na política, como se o serviço público fosse para gerar lucro e não para assegurar o bem-estar das pessoas. Regra geral defende o Estado mínimo quando o Estado já é diminuto para o povo. Qual a posição do seu partido a respeito da reforma administrativa de Bolsonaro, que desmantela o serviço público e agride o direito do funcionalismo? E se eleito, vai fazer essa reforma também na Prefeitura de Teresina? Vamos lá para a resposta em 1 minuto e meio. Vamos lá. Bom, Pedro Laurentino, todo respeito a você, inclusive um grande abraço. Nossas famílias lá em Oeiras têm uma ligação histórica, né? E eu respeito muito isso. Eu quero dizer para você que eu insisto e olho com toda sinceridade para a Câmara. Eu não acho que o problema está no empresário. É muito fácil dizer isso, mas não está. Querer conquistar a população mais humilde, o trabalhador, culpando o empresário, é um erro, porque toda a economia, Cuba está aí, não presta, né? Os Estados Unidos, para onde é que os homens de esquerda desse país vão quando estão em férias? Eles vão para os Estados Unidos, para a Disneylândia. Então, sabe, o capitalismo funciona, agora com sensibilidade, né? E sensibilidade não tem na esquerda, no comunismo. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. O diálogo é fundamental. Não tem diálogo no comunismo e na esquerda. Na direita tem diálogo. E a gente vai chamar para o diálogo a sociedade como um todo. Então, reforma administrativa nacional é uma questão nacional, né? Alguns pontos eu concordo, outros eu divido. Sou filho de 2 funcionários públicos, de um dentista e de uma funcionária do Tribunal Eleitoral. Mas a nossa questão aqui é Teresina. A gente precisa dialogar sobre Teresina. Então, vamos esquecer um pouco essa questão nacional e vamos tratar da questão local. Precisa dialogar, a gente precisa de uma reforma administrativa, precisa manter os empregos, precisa fazer concurso público e precisa encontrar alternativas. Vamos agora com a pergunta da candidata Simone Pereira, do PSD. Você tem feito denúncias muito fortes, inclusive de corrupção contra a gestão dos tucanos em Teresina. Por que, na sua opinião, essas denúncias nunca dão em nada? 1 minuto e meio. Bom, Simone, obrigado pela pergunta. Eu tenho feito... eu não chamo de denúncias, tá? Eu fiz um trabalho há muito tempo de combater a corrupção nesse Estado. Eu apanhei muito por causa disso. Eu pago um preço muito alto por causa disso. Mas eu não fujo disso, porque eu acho que é o principal problema que nós temos em Teresina. Não podemos olhar para a gestão municipal e achar que não tem corrupção. Tem no Brasil todo, tem dentro do PSDB, tem denúncias que foram feitas a nível nacional. Esse pessoal é santo? Creio que não. Eles querem o tempo todo comparar a gestão deles com o governo do Estado. Eu tenho a liberdade
de denunciar o governo do Estado, como já fiz, e de denunciar a Prefeitura de Teresina, como já fiz. Eu não estou fazendo isso só no período da eleição, não. Eu estampei uma capa, quando o jornal Diário do Povo ainda era impresso, com a delação da Odebrecht em cima do Firmino Filho. Ninguém discute isso. Existem investigações que não aparecem. Nós temos que combater a corrupção. Se eles hoje estão escondendo isso, a gente vai tornar claro. E o meu primeiro passo dentro da Prefeitura de Teresina é combater a corrupção. Eu sei onde é que está a corrupção. Eu sei quem são os corruptores dentro da Prefeitura. Eu sei quais são os esquemas que acontecem lá dentro. Eu sei como acontece, eu sei como acabar com eles. Só isso aí vai implicar numa sobra de orçamento de pelo menos 10% a 15% de dinheiro para usar em investimento. Combater a corrupção, sim, sem parar. Isso tem que ser um padrão na Prefeitura. Agora, então, o senhor tem 1 minuto para se dirigir à nossa audiência. Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer quem está nos assistindo aqui, porque está preocupado com a política, está interessado na política. Eu sou Fábio Sérvio, fui candidato a governador em 2018. Estou aqui novamente. Me coloco à disposição de vocês para o diálogo, que é isso que a gente precisa. Acredito que represento, sim, a renovação política em Teresina, no estado do Piauí. Não é simplesmente vencer uma eleição e não é somente uma questão de melhorar a gestão, que é fundamental, mas é uma questão de inovação, de novas ideias, de liderar uma cidade, de fazer com que novas pessoas entrem no processo político, de fazer com que as pessoas levantem de suas cadeiras, levantem suas mãos, questionem, cobrem. É isso que faz a eficiência de uma gestão. Nós precisamos sair do marasmo, nós precisamos mudar o que está aí. Esse grupo da Prefeitura de Teresina tem 34 anos. Eu tinha 7 anos de idade quando eles começaram lá e nunca mais mudaram. A Rainha Elizabeth tem 74 anos lá na Inglaterra, eles têm metade do tempo. Tem que renovar a política, tem que combater a corrupção, tem que ir para o diálogo, trazer a sociedade e mudar essa cidade, mudar esse estado e romper politicamente com o que está aí. Obrigado, candidato. Nós vamos fazer o intervalo e já os jogadores do poder estarão na sua tela, já.